Eu fiquei responsável pelos capítulos 32 ao 34 e a Tâmara do 35 ao 38. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação do capítulo 32 ao 34. Bom, capítulo 32, o Dossi deu o título de Michel Foucault, do biopoder à estética de si. Ele fala que, no decorrer dos anos 70, a posição de Michel Foucault sobre o papel intelectual vai mudar. Anteriormente, ele tinha definido a modernidade com a figura do intelectual, que renuncia ao global, mas agora vai adotar a posição de quem defende a singularidade e que estava à margem do sistema. Mas, pouco a pouco, ele vai reatar a figura do intelectual global, que vai defender os valores da democracia. Eu esqueci de falar que eu vou priorizar os destaques, fazendo alguns destaques relacionados ao texto, e vou destacar parágrafos também, que eu achei interessantes para a nossa discussão. Então, eu vou começar fazendo uma espécie de resumo mesmo, né, para poder apresentar o capítulo, e depois vou destacar esses parágrafos. Então, o Dossi, ele começa falando sobre esse papel importante do Michel Foucault nesse momento, da década de 70, e fala sobre essa questão dessa defesa do Michel Foucault a respeito dessa defesa da democracia. Ele fala que o Foucault ele vai travar uma luta a favor dos direitos humanos e que ele vai se aproximar dos valores democráticos que até pouco tempo eram mistificados. Ele vai converter a noção de universalidade dos valores humanos. E aí o Dossi até fala que em 77 o Foucault ficou bem próximo de alguns intelectuais para defender, para chamar a atenção mesmo da opinião pública sobre a violação de direitos humanos, sobre a questão da biopirataria, contra atentados aos direitos do homem. Então, tem toda esse momento histórico que o Foucault está vivendo, e ele traz isso para os textos, traz isso para as publicações. O Dossi também fala que é nesse momento também que o Foucault vai enfrentar um problema que o preocupa, que é a questão da sexualidade. E ele fala que adotada a disciplina, o Foucault adota a disciplina psicanalítica como objeto das suas pesquisas, mas não é para falar sobre ela, é para se opor a ela. E aí o Foucault considera que a psicanálise ela vai invadir os domínios do saber, e ele quer libertar a sociedade ocidental de um sexualismo que a psicanálise alimenta, e quer fazer valer a homossexualidade, porque ela seria a alavanca da cultura da amizade. E ele vai se opor à sexualização de tudo, vai problematizar a identidade e o desejo. A primeira coisa nesse capítulo aí sobre esse turn point, né, do Foucault, é porque está diretamente relacionado, como a Tamires disse, relacionado à doença dele, né? Contrai a AIDS, é a doença do início da década de 80, até bem entrados os anos 90, 2000, né? E aí ele vai fazer essa virada, que, na verdade, assim, é uma coisa muito questionável, né? Porque em vários pontos, né? Eu até anotei algumas coisas aqui, mas agora eu não vou encontrar, acerca desse tipo de posicionamento. Ele chama, por exemplo, a psicanálise de confessionário, né? Essa volta da história de si mesmo, né? A volta do sujeito recalcado, como se o sujeito tivesse deixado de estar aí em algum momento, né? Então, assim, é muito questionável sobre vários aspectos, porque tem uma coisa chamada coerência,
que é muito difícil de se manter durante a vida e profissionalmente, em qualquer esfera, né? A coerência entre o que você, como dizia o Paulo Freire, entre o que você fala e o que você faz, né? E então ele faz essa espécie de meia-culpa, né? E vai abandonando tudo aquilo que ele mesmo criou, né? Tinha comentado. Ah, Esse primeiro capítulo que a Tamires apresentou, 32, enquanto você vai lendo ele, você tem justamente essa, inclusive nos demais também, você tem essa sensação. É muito a vida individual do sujeito, né? Ele vai tentando mostrar como a vida do Foucault, a vida individual dele, a doença, as práticas dele, né, na vida privada, elas estão diretamente relacionadas a essa loucura, não sei o que dizer, né, a essa torção, sei lá, intelectual que o Foucault faz de ter um olhar mais geral, mais holístico, depois mais específico, né, para si mesmo. Então, eu achei interessante que esse capítulo ele vai trazer justamente isso, como que a vida privada do Foucault se sobrepõe a qualquer tipo de consideração teórica, né? Como ele brinca, né? É engraçado mesmo, mas como é que ele brinca com a perspectiva teórica ou com as discussões teóricas, brinca no pior sentido da palavra, né? Como é que ele desconsidera toda a construção teórica que ele fez até então, ligado às questões pessoais dele. Tanto é que na última página desse capítulo, na minha 476, no último parágrafo, ele vai deixar isso justamente claro, assim, qual era o objetivo do Foucault, né, com toda essa torção, como eu disse, intelectual que ele faz, né, com a história da sexualidade. E aí ele diz o seguinte, né, ele vai lá caminhando com a questão da sexualidade, dos desvios sexuais, de Grécia e Roma e tudo, aí ele fala que o Foucault buscava a sua busca desesperada e urgente por uma ética. Na verdade, pensar a sexualidade dentro da moralidade, né, tentar trazer esse olhar, entre aspas, moral, ou essa discussão, sei lá como é que a gente pode chamar isso, para a questão da sexualidade, mas buscar essa perspectiva ética de uma ascese espiritual compensatória, de um desprendimento próximo do seu corpo, de uma libertação da culpabilidade mortífera. É um pouco isso do que o Elias estava comentando. Ele tem a capacidade de defender questões assim indefensáveis, né? Como é que você defende determinados aspectos que o Foucault vai defender, principalmente na história da sexualidade ligada à liberdade, não só à liberdade sexual, não é essa a questão, é muito mais do que isso, ligada à liberdade da culpa de cometer crimes com relação a práticas sexuais, é mais ou menos nesse sentido. Então, a vida dele se sobrepõe mesmo a essas discussões teóricas, e ele joga mesmo com essa questão, com essas discussões teóricas, como se isso pudesse ser completamente desconsiderado.